Ele reencarnou mais poderoso que nunca em um mundo dominado por demônio. E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse vídeo do quadro Refazer Animes eu estou trazendo para vocês a parte 2 do anime Shikakumon no Saikyo Kenja. Caso você ainda não tenha assistido a primeira parte, você pode assistir uma parte completa por um link que eu deixei na descrição desse vídeo e nos comentários. Você também pode assistir a parte 1 se preferir, mas eu recomendo que você veja logo uma parte completa onde eu juntei a 1 e a 2. Então, desde os acontecimentos do último vídeo, após saírem da capital, o grupo do Matias se direciona para uma cidade construída em cima de uma masmorra. Para chegar mais rápido na cidade, o Matias e a Iri decidem passar por dentro de uma floresta com monstros inteligentes, e isso acaba deixando a Luri e a Alma assustadas. Dentro da floresta, o Matias acaba indo caçar sozinho. Assim ele descobre que esses monstros inteligentes na verdade são macacos, e ele até sabe uma receita maneira de sopa de macaco, mas como as garotas podem não gostar dessa sopa, ele traz um javali gigante para geral comer. Depois de comer, eles seguem de barriga cheia até chegar na cidade masmorra, e a primeira coisa que eles percebem é que esse local está sendo muito mal administrado, que os postes de luz estão explodindo aleatoriamente e tem gente morrendo por causa disso. Após conversar com um vendedor de frutas, eles vão até uma guilda de aventureiros para se registrar. Lá a atendente informa que se eles se cadastrarem, basicamente o grupo deles será obrigado a fazer missões que o Lorde da cidade solicitar. Mesmo vendo um montão de pessoas feridas por conta dessas missões, o Matias e o seu grupo se cadastram na guilda e recebem a permissão para entrar na masmorra. Do nada uma moça abre a porta da guilda pedindo ajuda de alguém que sabe usar magia de cura. Nesse momento o Matias se oferece. Ao chegar no hospital, ele se depara com mais de 50 pessoas feridas e ninguém para curá-las. Ao ver o Matias criticando a falta de curandeiro, uma garota diz que o senhor dessas terras mandou demiti-los, pois o homem acredita que curandeiros são um desperdício de dinheiro. Quando o Matias iria começar o seu trabalho, um médico aparece dizendo que é impossível curar todos. Então o Matias cura um cara que estava quase morrendo. Depois disso, o médico calou a boca e começou a seguir as ordens do Matias. Assim, todas as pessoas foram curadas. Somente nessa noite, o Matias foi capaz de identificar que essa cidade também é fruto da manipulação dos demônios. Só o fato de uma cidade ter sido construída em cima de uma masmorra já é uma completa loucura. Com isso em mente, o personagem principal decide investigar o senhor dessas terras. Daí, como já está tarde, ele simplesmente encontra um local para dormir e escreve uma carta para o diretor da Academia de Magia explicando a situação em que essa cidade se encontra. No dia seguinte, o Matias e o seu grupo vão até a masmorra. Depois de explorarem um pouco, eles vão até a guilda de aventureiros vender alguns drops dos monstros. Lá, o Matias diz que as garotas derrotaram todos os inimigos sozinhas e que ele não fez nada. Tudo isso para passar a impressão de que ele é apenas o curandeiro do grupo. Quando os personagens principais estavam voltando para a hospedaria, o Matias percebe várias pessoas seguindo eles. Então o garoto decide brincar um pouco com eles se fingindo de fraco, para depois a Iris desmaiá-los. Enquanto os perseguidores a mando do Lorde local estavam desmaiados, o Matias lançou alguns feitiços de rastreamento neles. No dia seguinte, o Matias recebe uma carta do rei, então ele vai se encontrar com o mensageiro em um local escondido. O mensageiro informa que o rei permitiu que o Lorde local fosse capturado pelo Matias. Com a autorização em mãos, todos, incluindo o mensageiro, vão até o local onde os capangas do Lorde estavam. Ao avaliar a situação do lado de fora, o Matias percebe que eles reforçaram a segurança, então o garoto decide invadir o local pela porta da frente. Logo que eles abrem a porta, vários inimigos atacam com magia, mas a Luri cria uma barreira e os defende. Em seguida, o Matias derrota todos os inimigos com uma única magia. Como o Matias não sentiu a presença de mais ninguém no castelo, ele decidiu ir verificar quem estava no subsolo. Rapidamente, o Matias fica frente a frente com o Lorde local. O homem até tenta derrotá-lo usando alguns mercenários que estavam escondidos, mas o Matias derrota todos em apenas um segundo. Depois disso, o garoto coloca o Lorde para dormir e o mensageiro fica responsável por prendê-lo e interrogá-lo. Mesmo o Lorde tendo sido preso, o Matias diz ainda ter trabalho para fazer. Segundo ele, os demônios devem estar querendo fazer algo com as veias de dragão. Se os demônios injetarem mana na veia de dragão, uma catástrofe pode acontecer. Foi só o Matias falar isso que os demônios começaram a agir. Para evitar isso, o grupo do Matias desce até onde a veia de dragão está localizada e começam a desfazer o trabalho que os demônios fizeram. Enquanto as garotas lidam com esse problema, o Matias encontra o demônio que estava fazendo a merda. Rapidamente, o personagem principal percebe que esse demônio está recebendo ordens. Dessa vez, o inimigo conhece o brasão do fracasso e também sabe lidar com o Matias. Como o Matias estava conseguindo ouvir a conversa do demônio com o seu superior, ele consegue evitar as armadilhas dele. Para não perder, o demônio usa seu último recurso para ficar mais forte. Mesmo assim, o Matias consegue remover a cabeça do inimigo. Não só o Matias resolveu o problema, mas as garotas também cuidaram da veia de dragão. Graças aos feitos delas, os monstros que estavam indo em direção à cidade desapareceram. No fim, o Matias tenta descobrir a localização do demônio chefão. Nesse momento, o demônio se comunica com ele para falar que isso é impossível. Realmente, o Matias não conseguiu encontrá-lo, mas o garoto fica feliz, pois ele agora tem mais um desafio para cumprir. Para encontrar o inimigo, o Matias pretende encontrar um item que ele mesmo criou. Então, ele retorna para a Academia de Magia e lá ele se depara com um local todo em reformas. Em seguida, o Matias encontra o professor e informa que derrotou os demônios na cidade masmorra. Depois, o Matias informa o seu novo objetivo ao professor. O cara aceita e diz que o rei irá ajudá-lo a se registrar
entrar em uma guilda de outro reino. Quando a carta de recomendação do rei fica pronta, o Matias e o seu grupo partem em sua próxima missão. Ao chegar no novo reino, o grupo do Matias vai direto para a guilda. Lá, a atendente informa que eles precisam ter um rank mais alto para entrar no local que eles querem. Por sorte, eles conseguem um teste para subir diretamente para o rank A. E o teste é simples: lutar contra um examinador. Dessa vez, o único examinador presente é um aventureiro de rank S. Antes da batalha começar, o aventureiro aprova as 3 garotas para o rank A sem nem mesmo lutar contra elas. E o Matias, ele chama para um duelo. E o cara só fez isso pois ele ouviu boatos de que o Matias é um caçador de demônios poderoso. Antes de lutar, o aventureiro diz que ele luta somente com a sua espada e não usa magia. Com o andamento da batalha, o Matias percebe que o cara está usando vários feitiços de aprimoramento sem nem mesmo perceber, algo digno de um aventureiro rank S. Animado, o Matias começa a lutar um pouco mais sério. Durante a batalha, o aventureiro vai se animando e vai melhorando suas habilidades. Porém, isso não acaba sendo suficiente para derrotar o Matias. Após derrotar o cara, o Matias dá um livro feito por ele mesmo ao cara, pois a única coisa que falta para o maluco ficar mais forte é aprender a usar as suas magias de forma consciente. Agora que todos estão no rank A, eles se despedem do aventureiro de rank S e partem para a tal da área restrita. Chegando no local, eles são obrigados a se apresentarem e levarem consigo alguns cartões. Rapidamente, o Matias percebe que os cartões contêm mensagens mágicas, e as mensagens são as mesmas que os demônios costumam usar. Ao descobrir isso, o Matias repara várias pessoas observando eles do horizonte. Então ele dá um jeito de colocar todos eles para dormirem. Inclusive, a Luri e a Alma acabam sendo pegas no próprio feitiço de sono. Depois disso, eles finalmente chegam na cidade de Folkia. Antes de adentrar no local, eles percebem que a cidade está cheia de demônios e semidemônios. Então Matias decide usar uma passagem secreta para entrar na cidade. No caminho, o garoto encontra um demônio vigiando a passagem. Então ele usa uma magia para desligar os sentidos do inimigo. Assim, eles finalmente entram na cidade. E a primeira coisa que eles percebem é que os humanos estão com os seus sentidos paralisados, igual o Matias acabou de fazer com o demônio. Ao ver isso, o Matias usa um feitiço de proteção em todos e depois eles partem para se infiltrar em uma fábrica e ver o que os demônios estão tramando. Rapidamente, o Matias descobre que eles estão coletando materiais para fazer uma bomba forte ao ponto de conseguir explodir um reino inteiro. Para salvar os humanos e parar a fabricação das bombas, o grupo do Matias decide eliminar logo os demônios. Como os inimigos são muitos, o Matias primeiro bola um plano e em seguida coloca ele em prática. E o plano se trata da Iris chamar a atenção dos demônios. E enquanto ela faz isso, os outros membros do grupo se focam em eliminá-los de maneira oculta. E eles só estão trabalhando desse jeito porque esses demônios podem se comunicar mentalmente. E enfrentar todos de uma vez só não é uma boa opção. Depois de eliminarem 22 demônios de maneira furtiva, os inimigos se reúnem e decidem explodir a cidade inteira usando as pedras que eles vêm coletando. Antes que eles pudessem fazer isso, o tal do aventureiro de rank S chamado Guiluas aparece eliminando um deles. Nesse momento, o cara criou uma oportunidade perfeita para o Matias eliminar todos os demônios. Depois de eliminar todos os demônios realmente, apenas o comandante inimigo ficou sobrando. Daí, como o Guiluas já estava todo animado lutando, o Matias ficou apenas observando. E mesmo quando o cara parecia que ia perder a batalha, ele ainda impediu o Matias de intervir. Então, ao pôr do sol, ambos aplicam seus golpes finais e o Guiluas venceu a batalha. Do nada, o corpo do demônio morto se levanta e o chefão dos demônios diz que em breve ele irá reviver. E quando isso acontecer, ele derrotará o Matias. Em seguida, o cadáver se desfaz e o Guiluas é curado pelo Matias. Após ser curado, o aventureiro de rank S resolve o problema da cidade de uma maneira bem merda, mas resolve. Na saída dessa cidade, o Guiluas se despede e o grupo do Matias finalmente chega no local onde o dispositivo capaz de rastrear esse demônio chefão está guardado. Ao entrarem na ruína, o Matias se prepara para romper o selo e ter acesso ao seu item. Enquanto ele fazia isso, as garotas começaram a encontrar vários itens que ele criou antigamente, alguns até mesmo vergonhosos. Quando o Matias finalmente consegue o dispositivo, ele o usa e descobre que o inimigo é um demônio antigo poderoso, que nem mesmo ele pode derrotar com seu poder atual. Então, para ter uma chance, o Matias usa o mesmo dispositivo para encontrar uma arma especial que ele forjou em sua vida passada. Depois de localizar a arma, eles vão em busca dela, montados na Iris. No meio do caminho, a Iris e o Matias sentem o selo que prendia esse demônio se romper. Agora, solto, esse demônio estava indo atrás deles, pois eles são os únicos capazes de fazer algo contra ele. Como o alvo do demônio é o Matias, o nosso personagem principal decide ficar para lutar contra ele. Enquanto ele faz isso, a Luri e a Alma devem pegar a espada que está no armazém do castelo do rei. Lá em cima, o demônio aparece abrindo um portal e o Matias tenta fechar o portal, mas ele acaba falhando. Como a Iris ainda não está completamente curada, o Matias pede para ela usar só uma baforada de dragão e recuar. Ela usa e acerta o cara, mas isso nem mesmo causa um arranhão. Em seguida, a batalha começa e dessa vez é o Matias quem está em desvantagem, pois esse demônio não é burro bastante para cair nos truques que ele sempre usou. Dessa vez, o inimigo só pode ser derrotado se o Matias superá-lo em poder. Do lado das duas garotas, bom, graças ao rei, elas entraram no armazém e conseguiram a arma mágica poderosa. Porém, alguns demônios que já foram derrotados de alguma maneira foram revividos e agora eles estão tentando impedir as garotas de passar. O primeiro deles é facilmente derrotado pelas duas, porém o segundo é de um nível superior. Enquanto isso, lá em cima, o Matias estava ciente de tudo o que estava acontecendo lá embaixo, mas o
tal do demônio Zaradias não estava deixando ele ajudar as garotas. Nesse momento, o Matias começa a pensar na única opção que ele tem para derrotar o demônio, que no caso é transformar a sua vida atual em poder e selar esse demônio novamente. Em seguida, ele reencarnaria novamente no futuro. Mesmo tendo essa opção aí, ele ainda não deseja fazer isso, pois ele não quer deixar de lado a vida que ele vem vivendo. Lá embaixo, as duas garotas acabam sendo salvas pelo diretor com a ajuda dos alunos mais fortes. Após passarem pelo demônio, elas jogam a arma para o Matias. Daí, no momento em que o personagem principal segura a espada, o Zaradias passa o espadão dele no meio do Matias. Ao ser morto, a habilidade especial da espada se ativa e o garoto fica com o mesmo nível de poder que ele tinha em sua vida passada, só que agora com um brasão mais adequado para o combate. Com isso, ele derrota o demônio e antes de morrer, o tal do Zaradias diz que ele não é o único demônio do caos nesse mundo e que em breve um desses demônios do caos irá derrotar o Matias. Com tudo resolvido aí, o personagem principal, mesmo tendo seu coração perfurado, fica de boa, se cura, tá tranquilo e favorável, novinho, pronto pra próxima. No dia seguinte, o pessoal do grupo do Matias vai até o rei, lá eles recebem algumas recompensas e depois disso eles vão atrás de alguns equipamentos poderosos. Infelizmente, a maioria desses equipamentos poderosos que o Matias criou foi descartado como lixo, então o Matias foi obrigado a adquirir alguns materiais bons para a Luri poder criar armas mais poderosas. Lembrando que o Matias sabe muito bem criar tudo que é tipo de arma, mas o brasão dele não é o mais adequado para isso, por isso a Luri é quem vai construir. Do nada, o diretor aparece e chama o grupo do Matias para conversar. Em sua sala, o diretor mostra um boneco mágico e diz que 300 unidades deles apareceram em um certo local. Ao avaliar o boneco, o Matias diz que ele foi criado pelos demônios. Então, pelo bem da humanidade, os caras pedem para o Matias cuidar desse assunto. E ele obviamente aceita, né? Um cara só mata demônio o anime inteiro. Durante a noite, o Matias dá a Luri uma joia que ele mesmo fez. A garota fica feliz e diz que amou. E o anime termina com todos os personagens principais partindo para sua próxima aventura.